Om Shri Guru Bhyo Namaha Harehe Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagam Mataram Devim Stitadit Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Então, boa noite para quem está chegando hoje pela primeira vez. Meu nome é Juliana Romeira, né? Então sou aqui responsável pelo Yoga Diária. E essa semana nós estamos fazendo, né, uma semana de introdução ao Vedanta. Então, para quem nunca, né, ouviu falar de uma forma mais sequencial, assim, é uma ótima oportunidade. Para quem já conhece, é uma oportunidade de ouvir, né, a mesma coisa falado por uma outra pessoa, de repente com uma outra experiência, com outros exemplos. Então, acaba agregando aí para todo mundo, né? Então, que seja a porta de entrada aí para você buscar esse conhecimento. Então, fazendo um breve resumo do que a gente fez até hoje, até para a gente situar o que a gente vai falar hoje, né? Na segunda-feira, na nossa primeira aula, eu falei um pouquinho sobre as 4 buscas do ser humano, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais delas de uma nova forma, né? Que era a busca por segurança, a busca por prazer, a busca por se sentir adequado, né? Por escolher as ações que você considera correta. Então, é a hora que os valores, né, vão se enraizando ainda mais dentro de você. E uma quarta busca, que na verdade é a liberação dessa busca, que vai ser o foco da nossa aula entre hoje e amanhã, tá? Dependendo aí do quanto que eu falar hoje, né? Talvez sobre um pedacinho ainda sobre isso para amanhã, para a gente finalizar. Então, a gente pensa... na terça-feira, né, eu situei o que são os Vedas, né? Que é da onde esse ensinamento vem. Então, os Vedas, né, eles são a base do Yoga, do Vedanta, do Ayurveda, da astrologia védica, dos mantras, dos cantos, enfim, né? É um berço, é um corpo de conhecimento de muitos assuntos, né, associados a essa, né, que a gente chama de tradição védica. E o Vedanta está lá dentro, né? E eu falei um pouquinho de como ele funciona, né? Porque ele vai ser um meio de conhecimento para mostrar para você algo sobre você que você é incapaz de ver, né? Por ser você mesmo tentando se observar. Então vem uma interferência de fora e fala, olha, vou te orientar para fazer a sua mente, né, ter uma direção e entender desse absoluto que eu estou falando para você, né, disso que eu estou falando que você realmente é em essência e não esse corpo e essa mente que você acha que é. E ontem eu falei um pouquinho sobre as práticas de yoga, né, basicamente yoga, meditação, japamala, falei um pouquinho sobre mantras, num sentido assim de para que a gente faz essas práticas? Né, se elas são algo externas, né, tudo é externo, eu uso o corpo, eu uso a voz, eu uso a minha mente, né, tudo que é meio relativamente do lado de fora, uma coisa mais material, como que isso vai me ajudar no caminho espiritual? E aí ontem, né, o assunto foi esse, a gente falando qual que é a importância de fazer yoga, que objetivo, né, o yoga vai trazer para a nossa mente, para as nossas emoções, para o nosso caminho, etc. Tô meio atenta aqui que a gata tá animada agora, daqui a pouco ela pula aqui, certo? E aí hoje eu vou continuar falando um pouquinho, né, dessa parte de como a gente traz isso para a nossa vida. Então eu vou voltar lá para a nossa primeira aula, né, falar um pouquinho sobre as buscas e colocar um pouco mais de força na quarta busca, que é o nosso objetivo, né, que é conseguir perceber que nada vai me trazer felicidade, né, nada que está do lado de fora vai me preencher do lado de dentro. Mas antes eu vou falar uma coisa que dentro dos Vedas eles têm uma organização de como a sociedade acontece, né, de como a sociedade se forma, de como a nossa vida, né, qual que é a dinâmica aí que a nossa vida, se a gente fosse pensar, imaginem que os Vedas é algo muito antigo, né, então a gente acaba adaptando para o nosso dia a dia hoje, mas como que eles estruturam a vida de uma pessoa, tanto materialmente como espiritualmente, tá? E aí vocês vão ver que vai casar bastante com aquelas 4 buscas, eu vou fazer uma ligação entre elas. Então existem, né, algumas vidas na vida de uma pessoa e eles dividem em 4 fases de vida. Pensando na nossa vida do nascimento até a morte, né, eles dividem em 4. A primeira fase, né, que vai do dia que a gente nasce ali até os nossos 18, 20 anos, né,
eles falam que é uma fase de Brahmacharya, né? É uma pessoa que é um estudante. Então, se a gente for ver, nós também, né? Nós terminamos a faculdade ali por volta dos 22, 21 anos, então essa primeira fase é uma fase onde a pessoa está acumulando conhecimentos de todos os tipos, né? Então, ela estuda, ela faz os cursos, ela aprende a tocar piano, ela aprende a cantar, ela aprende a jogar futebol, ela aprende a fazer natação, a dançar, enfim, né? Normalmente é uma fase onde a gente tem necessidade de acumular conhecimento e facilidade também, né? A gente só tem isso para fazer. Se você vê uma pessoa com menos de... Hoje em dia é mais normal, mas vamos imaginar assim, uma pessoa com menos de 18 anos, na nossa cabeça a gente acha que essa pessoa tem que estudar, né? Claro que casos e casos, ela precisa trabalhar, etc. Mas se a gente vê uma criança trabalhando, a gente fala, não, você tem que estar estudando, né? Então é uma fase que naturalmente a gente associa a estudos, né? A adquirir conhecimentos de todas as formas. E também lá no comecinho dessa fase é onde a gente forma a nossa personalidade, né? É dito que até os 3 anos de idade a gente forma, né, a nossa personalidade, depois até os 7 anos a gente adquire mais alguns conhecimentos que vão caminhar com a gente para o resto da vida, é os problemas que a gente acaba tendo que resolver depois, né, em terapias e etc. Mas, então essa primeira fase, vamos contar aí mais ou menos uns 20 anos, é a nossa fase de estudar, né, fase de Brahmacharya. Depois disso, a gente vai para uma segunda fase, que é uma fase onde a gente constitui família, né? Então, pela lógica, eu terminei meus estudos e estou começando a trabalhar, e aí eu trabalho, eu começo a me sustentar, eu vou buscando melhores condições, eu, né, tenho uma casa para morar, eu tenho um trabalho, né, para fazer, eu tenho como servir, né, a comunidade com o meu trabalho, eu caso, eu tenho filhos, né? Então é uma faixa etária ali de construção, né? É uma fase onde eu vou construir, vou solidificar uma base para mim, né? Vou criar uma base para mim. Então antes eu estudava, agora eu estou numa nova fase de trabalho, de produção, né? Tanto que se nessa fase a gente vê alguém que não trabalha, a gente julga essa pessoa, né? Assim, essa pessoa devia estar trabalhando, tem 40 anos e não está fazendo nada, devia estar trabalhando, né? Na nossa mente também, automaticamente, essa fase é uma fase da pessoa, né? Produzir, né? Então, produzir. Então, não importa se ela é um estudante ou não, mas é uma época de produzir. E depois, ela passa para a terceira fase, que é o nosso, né? Um equivalente ao nosso aposentado, né? Então, pela lógica, se tudo estiver certo, ela estudou, ela adquiriu conhecimento, depois ela usou esse conhecimento, né, para criar essa base de segurança financeira, ela juntou dinheiro para poder se aposentar e não se preocupar com isso. Então essa terceira fase, ela é o famoso assim, né, a gente ouve muito falar assim, agora é o momento meu, agora eu vou aproveitar a vida. Então se a pessoa cumpriu essa segunda fase bem, ela não quer mais trabalhar, ou então se ela trabalha muito pouco, né? Agora, se ela vem para essa fase ainda querendo produzir muito, significa que ela ainda está na segunda, ela ainda não passou para a terceira, mesmo que ela tenha 70, 80 anos, né? Mas normalmente a gente vê assim pessoas que com 50, 60 anos são pessoas ainda inteiras, né? Elas conseguem viajar, elas conseguem conversar, elas, né? A maioria tem uma qualidade de vida boa, então elas viajam, conhecem coisas que antes elas não conheciam, que antes elas não tinham a oportunidade, né? Porque nessa fase entende-se mais ou menos que se eu constituir família nessa segunda fase, os meus filhos, eles já estão entrando agora na segunda fase, eu posso ir para a terceira, né? Porque enquanto eu precisar cuidar dos meus filhos, eu meio que não tenho como sair dela. Então depois que meus filhos estão encaminhados ali, a minha vida está encaminhada, eu entro nessa terceira fase. Então a gente quer parar nessa fase, né? Eu quero agora visitar mais minhas amigas, eu quero ir lá pro interior, visitar minha família, enfim, né? A gente faz coisas que são pra gente, que vão fazer bem pra gente. E aí depois existe uma última fase, que é a hora que a gente não quer mais nada mesmo, né? Então é aquela pessoa que você imagina lá com seus 80 anos, 90 anos, que ela não quer mais viajar, ela malemar quer ver as pessoas, né? Ela tá bem, ela não quer mais nada. E se a gente for pensar lá nas 4 fases, né, a gente imagina que a primeira fase lá onde está estudando e depois quando está trabalhando, a gente pode considerar as 2 primeiras buscas, né, a busca por segurança
e por prazeres, né? Porque eu vou trabalhando para poder me divertir, eu me divirto, mas eu tenho que trabalhar nessas duas. Depois a terceira fase, né? A gente pode considerar como a terceira busca, que é a busca do Dharma, que é a hora que a pessoa vai realmente poder se conhecer. Porque nas duas primeiras fases a mente dela estava ocupada com outras coisas e agora não existe mais essa preocupação, né? Muitas pessoas começam a buscar espiritualidade nessa faixa etária, né? Quem faz a yoga, meditações, reiki, tai chi, sabe que a faixa etária muitas vezes é isso, em torno dos 50 anos, dos 40 anos. É muito difícil ter alguém de 20, não que não tenha, mas não é muito comum, né? Não é muito normal. Então é o momento que ela começa a valorizar as coisas, né? A dar o valor correto para as coisas, né? Ela muda a forma de enxergar, ela já não precisa se vender, né, para a sociedade, para a comunidade, para poder ter o seu sustento. Ela já está numa fase mais tranquila. E depois que ela passa disso, não existe mais busca, né? Ela já passou por tudo, ela já experimentou tudo. Lá na Índia, né, há muito tempo atrás, quem está mais enraizado nessa tradição, tem muito isso, né, da criança ir morar com o mestre. Então essa primeira fase dos 20 anos aí, ela não está simplesmente numa escola normal. Além de tudo, ela mora com o mestre, então ela aprende também todos os valores. Então, se a gente for repensar essas 4 fases da vida, pensando na parte mais espiritual, essa primeira é onde a gente deveria formar a nossa base, né? Então, é aquele conselho de vó, aquele conselho de mãe, aquela coisa que a gente, depois de muito tempo, fala, bem que minha mãe dizia que isso, bem que minha avó falava pra gente só confiar nas pessoas assim, né? Então, é um momento mesmo que a gente tem. E se você pensar enquanto as pessoas moravam com os mestres, elas iriam ter tudo isso ainda com base, né, nos ensinamentos. Depois, na fase onde ela vai ali constituir família, né, onde ela vai fazer, começa a ter ela começa a perceber, né, uma coisa que a gente chama em Vedanta de raga e dvesha, né, os gostos e as aversões, né, as coisas que eu quero, as coisas que eu não quero, as coisas que eu quero ter perto de mim, as coisas que eu quero ter o mais longe possível de mim, né. Então nessa época a gente tem que lutar contra essas coisas, né. Eu às vezes tenho que fazer o que eu não gosto, eu não consigo fazer o que eu gosto, eu não sei o que eu quero, o que eu não quero. Então esse passeio, né, entre o que eu gosto e o que eu tenho aversão, o que eu não gosto, o que eu tenho e o que eu quero e o que eu não quero, etc., né, eles vão ajudando vão fazendo a minha identidade, né, eu vou me tornando a pessoa que eu realmente sou, porque eu não gosto daquilo, eu experimentei, isso eu não quero para minha vida, isso eu quero. Então a gente vai, né, aprendendo a nortear essas coisas. E como a gente está muito preso nessa coisa dos desejos, né, querendo ou não, essas duas coisas são o que eu desejo e o que eu não desejo, também não é uma fase muito boa para buscas espirituais, mas é um momento de maturidade emocional, né? Então eu vou entender o porquê que eu gosto daquelas coisas e porquê que eu não gosto daquelas outras, o que eu posso fazer para lidar com as coisas que eu não gosto e como não me apegar demais às coisas que eu gosto, né? Então é um momento da gente ir se ajustando, né? Antes era muito difícil porque eu estava acumulando conhecimento, mas agora eu já tenho, né? Depois dos 20 anos você já tem, né? Não tem aquela história, depois dos 18 eu posso tomar as minhas próprias decisões. Mas pensando porque você já adquiriu uma certa maturidade, que alguns vão ser com 18, alguns vão ser com 30, né? Não importa, mas é uma fase que vem na sequência. A terceira fase, né? Aquela que eu falei lá do aposentado, então a pessoa que começa a buscar a resposta para as coisas que ela não tinha, e vai viajar, vou conhecer as pessoas, vou conhecer o mundo, etc. Esse é o momento que ela dá valor ao que realmente importa, né? Então, enquanto na fase passada ela estava ali na briga dela pelos desejos, agora ela não faz mais o que ela não quiser fazer, né? Ou pelo menos não deveria. Então, né, às vezes relacionamentos longos terminam, e aí você fala, nossa, né, mas por que agora, né? Depois de 50 anos de casado, você para, mas é porque agora estou numa nova fase, estou conseguindo voltar o olhar para mim e esse relacionamento não cabe mais, né? A pessoa pensa e fala, meu Deus, eu trabalhei no que eu não gostava a vida inteira, né? Então essas fichas caem nessa terceira busca e isso vai limpando a mente dessa pessoa, né? Ela começa a perceber que ela não precisa provar nada para ninguém, ela não precisa fazer o que os outros esperam que ela faça. Então é uma época, né, que espiritualmente falando, ela está pronta para buscar,
porque ela já, né, vou experimentar sem julgamentos, vou conhecer, vou seguir meu caminho, etc. E aquela última fase que eu falei, né, a quarta fase, que dentro dos Vedas, né, é aquela renúncia, onde a pessoa larga tudo, tipo, eu não preciso de mais nada, e eu vou viver só para o autoconhecimento, lá na Índia, né? Mas você pensando nós aqui, é aquela pessoa mais velhinha, né? Que é aquela avó que não quer receber visita, é aquela avó que não quer viajar, que todo mundo quer levar ela para viajar, mas ela não quer porque ela gosta da casa dela. Ela não se importa de viajar, ela não se importa de comer fora, ela quer comer arroz e feijão que ela faz, né? As coisas perdem um pouco a cor, não no sentido de ficar ruim, mas no sentido de tipo assim, ai, eu já experimentei tanto isso, agora eu quero ficar na minha, eu quero, né, ficar em paz comigo mesmo. Então essas 4 fases da vida e aquelas 4 buscas, né, elas mostram, essa junção dessas duas coisas mostram como realmente, né, a nossa mente tem um certo funcionamento, a nossa vida tem um certo funcionamento que a gente não tem muito como fugir. Então, se eu tô lá na terceira fase da minha vida, querendo provar para as pessoas uma coisa ou outra, não sei o que lá, talvez eu esteja lá na primeira ainda. Eu não consegui amadurecer para chegar lá, então eu preciso passar por um processo, tipo aqueles, sem julgamentos, hein? Tipo aqueles, né, tiozão que compra Ferrari, sabe? Tipo, não, você não tá na idade da Ferrari, você tá na idade de qualquer carro. A Ferrari é pro moleque que ainda não entendeu que ele, enquanto pessoa, tem valor e ele precisa da Ferrari. Agora você, com 60 anos, querer ter uma Ferrari, né? Ninguém quer ter uma Ferrari por ter uma Ferrari, quer ter uma Ferrari para mostrar para todo mundo. Então você tá, né, com a fase distorcida, você tá querendo fazer coisa agora que você devia ter feito antes, né? E aí então a mente tá meio atrapalhada, né? E aí então o sofrimento muitas vezes é maior. Estou exatamente na fase do autoconhecimento, isso aí. Bom, e aí, pensando um pouquinho naquelas buscas, agora as propriamente ditas, então as fases da vida é mais para a gente compreender como a gente tem essas fases, né? E como cada coisa tem o seu lugar, o que não quer dizer que se você não amadureceu a primeira fase lá, quando era a primeira fase, você pode correr atrás agora, né? Não é uma coisa rígida. Mas, né, a gente acaba compreendendo que é assim, dá a impressão que o natural é assim, os outros são as exceções, né, que podem ser positivas ou não. Mas pensando lá nas nossas buscas, né, até como eu falei ontem, a coisa das práticas e como elas vão atuando na minha mente, né, e como eu quero ter uma mente limpa, pensando aí na terceira e quarta buscas, que, né, aparentemente são a parte mais espiritualizada da coisa, né, a primeira, eu quero segurança, né, eu preciso de ter coisas que me tornem seguros. A segunda, eu quero ter prazeres, né? Então essas primeiras dão uma impressão que é uma coisa meio mais material mesmo, né? Mais mundana e que faz parte de todo ser humano. A gente vai viver buscando segurança e prazer, né? Mas como eu falei lá na segunda-feira, chega um momento de que eu consigo pensar que, tá bom, eu já tenho o que eu preciso, né? Agora eu posso passar para uma próxima fase. E essa terceira busca, né, quando a gente começa a perceber que tudo que eu achava que eu precisava para me sentir seguro, quando eu conquistei, eu continuei inseguro. Tudo que eu precisava para me sentir realizado, né, com prazeres realizados, eu conquistei e continuo buscando prazer, né? Então lembra que a gente falou, chega uma hora que a gente percebe que essas duas buscas vão ser infinitas. E aí eu parto para aquela terceira busca, onde eu quero, né, que as coisas sejam buscadas de uma forma, né, mais coerente, mais correta. Então nessa fase, se eu pensar em buscas espirituais, né, aí a pessoa resolve entrar então para o yoga, né, vai começar a fazer prática de yoga. E aí ela faz prática de yoga para ficar com um corpo bonito, para as pessoas desejarem ela, né? Então, na verdade, ela está fazendo yoga, mas com todas as coisas da primeira busca, né? A busca por segurança. Ela não está fazendo yoga para se tornar espiritualizada. Ela está usando algo que poderia mexer com a espiritualidade dela, mas no fundo ela está na primeira busca. Se a gente pensa uma pessoa que faz meditação só porque ela é tão ansiosa que quando ela medita ela consegue relaxar e aquilo é muito prazeroso para ela. E só, mais nada. Então ela não está buscando a meditação para se tornar uma pessoa melhor e para tentar conhecer quem ela realmente é. Ela está usando a meditação por um prazer. Então ela está usando a meditação, mas ela está
suprindo a sua segunda busca, né? As suas buscas por prazeres. Ou então eu faço meditação e me dá segurança, porque eu tenho o meu grupinho da meditação. E lá no grupinho da meditação, todo mundo gosta de mim, todo mundo me aceita, eu posso falar das coisas ruins da minha vida, que a gente vai falar que bom que você está falando. Então é um grupo que me dá segurança, não é a meditação em si, né? Eu quero fazer parte de um grupo para me sentir seguro. Então eu uso a meditação também como a busca, né, por segurança. E assim a gente poderia, né, dar infinitos exemplos de coisas que a gente camufla de espiritual, mas na verdade ainda está preso nas primeiras buscas, né? Então estou falando isso para a gente perceber como é difícil, né? Segunda-feira eu falei assim didaticamente e dá a impressão que eu estou na terceira busca, né? Porque eu estou buscando yoga, eu estou vendo aqui uma live de Vedanta e tal, mas até que ponto? Né? Assim, aí começa a gente a ter que perceber o que realmente a nossa mente, né, tá esperando disso, o que internamente eu estou esperando disso. Então o trabalho de autoconhecimento, o trabalho de limpar a minha mente é o que vai me ajudar, né, a ter esse discernimento de que realmente, né, o que eu realmente estou buscando com cada coisa que eu estou fazendo. E a quarta busca, né, que ela é a busca de, na verdade a gente chama de busca, mas ela não é uma busca, né, ela é uma realização. A quarta busca, ela não é algo que eu vou buscar. A quarta busca, ela é algo que acontece, né? Então, vamos pensar num exemplo aqui, assim. Se eu estou com necessidade de comida, né? Eu estou com fome, o que vai suprir a minha fome? Comida. Então, eu tenho fome, não tenho comida, está me faltando alguma coisa para preencher esse vazio. Eu vou até a geladeira, como, fim, né? A minha fome foi suprida por comida. Aí eu tô com sono, né? E aí eu vou e não posso dormir agora. Então eu vou ficar com sono até eu conseguir ter o sono. E aí eu supro, né, a minha falta de sono com sono e aí eu durmo e fica tudo bem. Depois eu posso pensar assim, eu estou me sentindo muito carente, eu preciso ser amado pelas pessoas. Se eu preciso ser amado por pessoas, eu preciso encontrar pessoas, né, e torcer para elas me amarem também, né? Então, se me falta amor, só o amor pode suprir. Porém, a gente acaba misturando, né? Então, uma pessoa carente come, uma pessoa triste dorme, uma pessoa com sono toma energético, porque precisa ficar acordada, né? Então, a gente às vezes fica tentando preencher uma coisa com algo que não é adequado, né? Então, esse é um tipo de busca, né? Eu sempre, toda a minha busca é falta algo e eu preciso desse algo para mim, né? Então, independente, qualquer coisa que você imaginar é sempre assim. Se eu estou sentindo falta de alguma coisa, é essa alguma coisa que vai suprir. Mas quando a gente pensa em conhecimento, né? Imagina uma pessoa que está com óculos em cima da cabeça e ela passa o dia procurando óculos. Gente, meu óculos, meu óculos, meu óculos, e o óculos lá na cabeça, e meu óculos, meu óculos, meu óculos. E ela passa um dia inteiro, né? Aí à noite ela chega em casa, fala, marido, perdi meu óculos. Aí o marido olha e fala assim, mas está na sua cabeça. Ela, meu Deus, né? Então assim, faltava o óculos estava com ela, só que ela não estava percebendo o óculos. Então ela tinha a ignorância de já possuir aquilo que ela estava precisando, né? A ignorância de eu já tenho, mas eu não consigo ver. Eu já sou isso, né? Eu já sou uma pessoa com óculos, mas eu não estou me sentindo assim, porque o óculos não está na minha visão, né? Então, quando a gente fala sobre conhecimento, entra mais nesse aspecto do óculos, né? Então, eu não consigo buscar fora, porque se eu procurar na casa inteira, o óculos não vai estar lá, porque o óculos já está em mim, né? Não existe distância entre mim e o óculos. Então, se eu pegar uma coisa aqui e esconder atrás das minhas costas, eu falo assim, ó, adivinha o que eu tenho nas minhas costas? Você não vai saber. Aí eu mostro, falo, ó, controle remoto, escondi. Falo, ó, agora esquece o que eu te mostrei, adivinha o que eu tenho nas minhas costas. Não tem mais como você esquecer, né? Então assim é o conhecimento. Esse conhecimento de Vedanta, ele tem essa característica. Depois que você conhece, não tem mais como você ser ignorante do fato, né? Depois que você provou uma maçã, não tem como você esquecer o gosto da maçã. Você sabe, você conhece, não tem como você apagar da sua mente uma coisa. E o conhecimento é assim também. Então, né, ontem, quando eu estava falando assim, Vedanta vai, né, de uma forma interferir não, né, vai apontar para você
algo sobre você mesmo que você era incapaz de ver. Então era igual ao controle remoto, você era incapaz de ver o controle remoto. Eu mostrei, o ensinamento aconteceu. Então não é um conhecimento gradativo, né? Você, claro, vai formando a ideia na sua cabeça, mas na hora que você entender, você entendeu, né? Não tem mais volta. Então a quarta busca, ela tem esse perfil de entendeu, acabou. Eu não tenho mais como voltar atrás. Então é diferente do tipo assim, eu faço meditação e nossa, eu me sinto tão bem na meditação, eu nem brigo com as pessoas do meu trabalho. Mas e se você não fizer meditação hoje? Como vai ser? Aí eu brigo com todo mundo. Então você não tem o conhecimento de meditação. Você tem a meditação para te dar prazer e o prazer te deixa mais tranquilo. Você não faz a meditação por um outro objetivo, você faz, né, por sorte das pessoas, né? Que você não vai ter que bater tudo nela. Mas esse conhecimento, né, quando o Vedanta te aponta isso, não tem mais volta, né? Então depois que você conhece quem você realmente é, né, o sujeito, o observador, né, vários nomes que a gente dá para isso, a gente não tem como voltar atrás, né? Então por isso que é um conhecimento único, último, né? Então o Vedanta, o fim dos Vedas, o conhecimento final, depois disso não tem mais nada para ser conhecido. Depois que você conhece a causa de tudo, o que mais você pode conhecer? Né? Tudo você sabe agora o que é, né? Você pelo menos compreende do que aquilo é feito, qual a função daquilo, qual que é a razão daquilo. Então, essa quarta busca, né? Por isso que eu falei, ela não é uma busca, ela é meio que uma realização, né? Então, eu quero plenitude. Como é que eu vou buscar plenitude numa coisa que eu sento, fico 15 minutos de olho fechado e abro? Né? Até o Jonas sempre brinca, ele fala assim, se você quer ser feliz para sempre, né, você tem que fazer uma coisa que tenha um potencial tão grande, né? Porque se você fala assim, eu quero ser feliz, eu vou ser feliz plenamente se eu comprar o carro X. Comprou o carro X, quanto tempo essa felicidade vai durar? Não, né? Você tem que, o esforço tem que ser proporcional àquilo que você está pedindo. Então, é óbvio que uma coisa, ou um objeto, uma emoção, um sentimento não vai te dar essa felicidade para sempre. O caminho é perceber que apesar de toda a confusão na sua mente, todos os problemas do seu corpo, as limitações, etc., você já é feliz lá dentro. Assim, e não feliz, é que a gente usa a palavra feliz, e feliz muitas vezes dá uma coisa de ser eufórico, de dar risada, né? Mas pensa na felicidade como um estado de plenitude mesmo, de paz, de tranquilidade. Então, o mundo pode estar caindo do lado de fora, eu estar brigando, eu estar xingando, eu estar estressado, etc. Mas lá dentro tem algo que eu sei que está tudo igual, né? Eu não quero mais conhecer os personagens, né? Então, assim, Juliana, né? Perguntam para você assim, né? Vou me perguntar, tá? Então perguntam para mim assim, quem é você? Aí eu falo, eu sou a Juliana. Aí fala, não, eu não quero saber o seu nome, né? Eu quero saber quem é você. Eu sou a Juliana, filha da Sandra e do João. Não, eu não perguntei de quem você é filho, eu perguntei quem é você. Aí você fala, eu sou a professora de yoga. Não, eu não perguntei o que você está fazendo, eu perguntei quem é você. Né? E repara que é uma pergunta que a gente não tem resposta, né? Então a gente sempre está identificado com os personagens. Então o personagem Juliana, porque se eu tivesse qualquer outro nome, não teria problema nenhum. Então Juliana não sou eu. Eu poderia ter qualquer profissão. Então professora de yoga não sou eu. Eu poderia ter qualquer pai e mãe, talvez, né? Eu poderia ter qualquer pai e mãe. Então, né? Ser filha não é o que eu sou. Em essência, né? Eu também sou filha, eu também sou irmã, eu também sou namorada, eu também sou professora, eu também sou a Juliana, eu também sou não sei quem, eu também sou a amiga, eu também sou a chefe, eu também sou a não sei o quê, né? Eu sou várias coisas. E essas várias coisas pertencem ao corpo, à mente. São os meus personagens, mas eu tô te perguntando, quem é o ator? Né? Quem é o ator desses personagens? Eu não quero saber dos personagens. Eu quero saber quem é o autor, o ator. O ator, se o personagem dele chora, ele não fica triste. Se o personagem dele ganha na Mega Sena, ele não fica feliz. Se o personagem dele morre na novela, para ele tudo bem. Se o personagem casa, para ele tudo bem. Se o personagem briga, para ele tudo bem. Né? Então eu quero saber
quem é o ator. Os personagens vão continuar sofrendo mesmo, e eu vou chorar e etc. Mas quem é o ator? Né? Eu quero saber quem é o ator. Então essa quarta busca é tentar ter essa realização de conhecer quem é. Então o ator é pleno, né? Esquece o ator pessoa, porque aí ele vai ter os seus personagens. Mas pensa num ator como se ele fosse uma coisa neutra mesmo, né? Eu quero isso. É alguém que pode virar todos os personagens que ele quiser. É alguém que pode interpretar todos os papéis que ele quiser. Pode ter todas as emoções, pode ter todos os nomes, pode ter todos os corpos. Eu posso emagrecer, eu posso engordar, a câmera pode parecer que eu sou alta, pode parecer que eu sou baixa, enfim. Repara que é infinitas as possibilidades dos personagens, mas o ator continua sendo um. Né? Um outro exemplo que se usa para isso, né, é assim, olha para o oceano. Né? Então você olha o oceano. O que você enxerga quando você olha o oceano? Você enxerga água, certo? Então, o que tem ali? Água. Aí alguém vai falar, não, mas eu tenho ali uma onda. Aí você vai falar, tá, mas você está vendo a onda ou você está vendo a água no formato de onda, né? Aí fala, não, tem razão, eu estou vendo a água no formato de onda. Então, onda não existe, só existe água em formatos diferentes. E os formatos diferentes têm nomes diferentes, mas esses nomes não existem, né? Assim, as formas, elas são só formas, o nome em si não existe. Então, onda não existe. O que existe é água num formato que a gente chama de onda. Nos Estados Unidos vão chamar de wave, e não sei aonde vão chamar de não sei o quê, né? Ou seja, é só mais um nome, assim como Juliana é só mais um nome. Se você olhar o deserto, você olha e fala o quê? O que você está vendo? O deserto? Não, você está vendo areia, né? Deserto é um nome para esse monte de areia. Aí você olha uma duna de areia, né? Você está vendo a duna ou você está vendo a areia? Né? Você está vendo areia. Duna não existe. Né? É uma convenção chamar um montinho de areia de duna, mas a duna é uma invenção da nossa mente, né? É uma coisa que só a minha mente cataloga. Se você pegar uma pessoa que não sabe o que é uma duna e falar o que é isso, ela vai falar areia, porque ela não tem o conhecimento de duna, né? Ela só tem o conhecimento da causa, né? O que é a causa do deserto? Areia. O que é a causa do oceano? A água. O que é a causa do nosso corpo? É isso que Vedanta quer falar para você. O que é a causa do seu corpo? Né? O que faz o seu corpo ser o seu corpo? Ah, os 5 elementos, beleza. Qual é a causa dos 5 elementos? Do que os 5 elementos são formados? Ah, carbono. Né? E do que o carbono é formado? Ah, de átomos. E do que os átomos são formados? Né? Assim, o que faz todo esse universo acontecer? Né? Existe uma causa para tudo isso acontecer, que não é visível aos nossos olhos e nem compreendido pela nossa mente, né? Lembra que eu falei ontem? O que a gente quer conhecer é mais sutil do que a minha mente pode enxergar. Então, eu preciso de um processo mental, uma lógica, para me fazer compreender que existe uma causa inteligente para o universo todo, e essa causa dentro dos Vedas é chamado Ishvara, né? O governante, né? Aquele que governa tudo. Então, ontem eu até falei que eu iria falar sobre isso hoje, né? O conceito de Deus dentro dos Vedas. Então, o nosso Deus católico, né? A gente tem uma sensação de que se olhar para cima vai ter Deus, e Deus vai fazer as coisas, e Deus é injusto muitas vezes, porque como é que ele dá tanto para um e dá tão pouco para os outros, etc. Agora, se a gente entender, não em Deus como uma coisa personificada que a gente acaba tendo, né, desde criança aí, mas se a gente pensar Deus, né, Ishvara, vamos usar o nome certo, né? Se a gente pensar em Ishvara como a causa do universo e que não existe nada separado disso, porque se existir uma coisa separada disso, a gente não pode mais falar que ele é a causa de tudo, né? Se ele é a causa de tudo, tudo é isso, tudo. Inclusive as minhas emoções, os meus pensamentos, as minhas ideias, né? Eu gosto muito disso, assim, a pessoa fala assim, tive uma ideia. Aí você fala assim, como você teve uma ideia? Ela, me veio na cabeça. Então você não teve a ideia. Alguém pôs a ideia na sua cabeça. Quem pôs essa ideia na sua cabeça? Ishvara, né? Alguém jogou essa ideia na minha cabeça, né? Ah, eu resolvi sair pra... acho que eu quero viajar pro, sei lá, pro Jalapão.
Aí fala assim, mas de onde você tirou essa ideia? Não sei, veio para mim, achei que quem trouxe esse desejo para você? Ishvara, né? Você não consegue formar as coisas. Claro, né? Eu não vou conseguir, Juliana, ter uma ideia de, sei lá, de mecânica, porque eu não tenho esse estudo, eu não vou saber as coisas. Mas assim, dentro dos meus assuntos, das minhas coisas, eu tenho, claro, coisas na minha mente que me dão a possibilidade de ter esses entendimentos, mas falar que eu tive uma ideia, né? Falar que eu tenho um dom, né? Uma pessoa que sabe cantar muito bem, ela fala assim, eu nasci cantando, eu sou ótima, eu me amo porque eu sou uma boa cantora. Você fez alguma coisa para ser uma boa cantora? Não, eu nasci com a voz assim, desde pequena eu canto. Então você está se vangloriando do quê? Né? Quem te deu a voz, o dom da voz? Ishvara, você não fez nada, você, sei lá, por alguma razão recebeu esse dom, porque de repente você vai alegrar a vida das pessoas, vai ser o seu ganha-pão, não importa, tá ali no seu dharma, no seu karma alguma coisa. E que se Ishvara achar que amanhã você não canta mais, amanhã você acorda sem voz e pronto. Que controle você tem sobre ser cantor? Nenhum. Né? Eu tenho cílios muito bonito. Quem deu esses cílios para você? Né? Você não fez nada para ter esses cílios bonitos. Não, mas eu fiz alongamento. Tá bom, alguém inventou o alongamento e quem inventou o alongamento teve a ideia de Ishvara também. Né? Então a gente começa a perceber que não existe nada que esteja fora dessa ordem. Então sempre que eu uso o termo ordem, consciência, né, natureza, verdadeira natureza, é dessa causa que eu estou falando. Né? Um outro exemplo bacana que eu gosto de usar é a tela do cinema. Né? Então imagina um cinema vazio, luz acesa, etc. Você olha e tem uma tela branca, certo? Aí você senta, apagam suas luzes, nem a tela mais você vê. Então, sumiu o seu conhecimento de tela, mas você sabe que a tela está lá, certo? Aí começa a projetar um filme. Você está vendo o filme, aí sei lá, o filme é de drama, você chora, você se emociona, etc. Você se envolve com o filme, mas a tela branca continua lá, só que você não consegue mais ver a tela porque existe algo projetado em cima da tela, mas que se não fosse a tela, esse algo não poderia ser projetado, certo? Aí o filme acaba, você vê novamente a tela branca, aí começa um filme todo de guerra, aquele monte de sangue para todo lado, você fica emocionado, fica aflito, fica não sei o quê, você perdeu a visão da tela branca que tá lá, ó, calminha, em paz. Ela não chorou no filme de drama, ela não ficou machucada no filme de guerra, ela não deu risada no filme de comédia, né? Então, essa tela branca é como se fosse a nossa mente está lá branca. Aí vem um pensamento, eu me envolvo com ele, o pensamento vai embora. Aí vem uma coisa, eu me envolvo, isso vai embora. Vem não sei o que, eu me envolvo, isso vai embora. Então, quando a gente fala, você não é a sua mente, na verdade, assim, você não é o que está passando pela sua mente, você é a tela em branco. E a tela em branco, ela é pura paz. O que interfere na tela branca? Nada. A tela branca fica lá o dia inteiro, só esperando, né, coisas serem projetadas em cima dela. Sua mente também. Né? Quando você dorme, sono profundo, tela branca. Quando você sonha, algo é projetado na tela. Certo? Tudo que está dentro da sua mente é projetado lá na tela. Quando você dorme profundo, tela branca. Quando você acorda, a tela branca começa a receber projeções de várias coisas. Eu tô com preguiça do trabalho, então a preguiça é só uma projeçãozinha lá na tela. Eu tô agora com raiva de não sei o que, é só uma projeção. Lembra que você é a tela. Lembra que você é a areia. Lembra que você é a água. Lembra que você faz parte, né, dessa causa toda inteligente e a sua mente responde a isso. Né? Ninguém escolhe ficar com raiva. Né? Se fosse possível não ficar com raiva, ninguém ficaria, né? Não é um sentimento agradável, etc. Mas não é possível. Se algo te faz mal, você fica com raiva. Se algo te faz mal, você se sente injustiçado, você briga. Né? Se algo toca o seu coração, você sorri. Se algo não sei o que lá, você se emociona. Né? Então, faz parte do funcionamento. Brigar com as emoções e os sentimentos é que está o erro. Porque eu ainda acredito que eu sou a minha mente, né? E, consequentemente, o meu corpo. Mas sempre me lembrar, né, que eu sou a tela em branco é o que vai dando aquela paz pra gente, né? Que a gente está falando aí desde segunda-feira. E aí existem vários exemplos, né? O exemplo mais clássico de todos é do pote de barro, né? Eu não tenho, mas vai ser um copo de vidro, né? Então você olha aqui e fala assim, isso aqui é um
um copo de vidro, né? Aí quem olha fala assim, não, mas você tá vendo o quê? Aí você fala assim, eu tô vendo o copo. Aí mais uma vez, não, você tá vendo o copo ou você tá vendo o vidro? Não, tem razão, eu tô vendo o vidro, é o cheiro do vidro, é a temperatura do vidro, é a dureza do vidro, né? O copo em si não existe. Se o vidro quebrar, se o copo quebrar, o copo não existe mais, o vidro continua. Se eu pegar o mesmo vidro e virar um vaso, né? O copo ele só foi um nome, agora o nome dele é vaso. Então Juliana é o nome. Aí Juliana vai morrer, quando eu nascer vai ganhar outro nome. Aí depois ela vai morrer, vai ganhar outro nome. É só outro nome, forma dessa mesma substância, né? Então é dito que nada é criado, né? Tudo já está aí. A gente não tem nada do lado de fora, porque o lado de fora não existe, né? Se tiver algo do lado de fora, não é plenitude. Só dá para ser pleno se não tiver nada que seja separado disso. Então lembra, né, nas aulas que a gente estava falando, por que eu não consigo me observar sozinho? Porque eu sou a causa do que eu quero observar, então não tem como a causa observar a causa, né? O copo é capaz de se olhar? Não é, porque ele é a causa e o objeto ao mesmo tempo. E nós também, né? Eu sou a causa e o objeto ao mesmo tempo. Eu sou a Juliana, personalidade, persona, personagem, mas eu sou a causa também, né? Então não tem nada, a ideia dos Vedas, de Vedanta, é falar assim, Ailton, eu aceito um pote de barro. Ailton falou que vai mandar um pote de barro. Assim, a ideia de Vedanta, né, é ir tirando o peso das coisas, né? Então, assim, se eu estou passando por uma coisa e eu não estou gostando de como eu estou lidando com isso, entenda, né? Quem te deu essa dificuldade foi Ishvara. Aconteceu uma coisa super boa na minha vida, eu estou me achando porque olha o que eu fiz. Pare e pensa. Quem te deu foi Ishvara. Agora eu consegui força para fazer uma dieta. Nossa, como eu tenho força de vontade. Quem te deu essa força de vontade? Ishvara. Eu comecei uma dieta, mas durou uma semana e eu parei. Quem fez você parar? Ishvara. Né? Eu agora, nossa, eu dou aula de yoga e eu sou muito boa dando aula de yoga. Quem fez você ser boa dando aula de yoga? Não foi você, foi Ishvara. Claro, você teve um caminho. Quem te deu esse caminho? Ishvara. Quem te deu essa mente? Ishvara. Quem te deu as oportunidades? Ishvara. Né? Não que ele deu, ele é. Né? Então, quem faz você conhecer as pessoas? Ishvara. Quem faz você não gostar das pessoas? Ishvara. Quem faz o amor acontecer? Ishvara. Quem faz a guerra acontecer? Ishvara. Quem faz as pessoas boas? Ishvara. Quem faz as pessoas más? Ishvara também. Né? Então, nada fica mais fora da ordem. Né? Dá a sensação de que tudo é certo. Pode não ser dentro do meu julgamento enquanto mente que esteja certo ou errado, então eu acho que aquela pessoa é ruim, aquela pessoa é má, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, porque faz parte da cultura, né, da nossa mente, do nosso julgamento, etc. Mas quem fez o criminoso cometer um crime? Ishvara também, né? Ele é o crime, ele é o criminoso, né? Tem o capítulo 7, a partir do capítulo 7 da Bhagavad Gita, que tem aquela música do Raul Seixas, né? Eu sou a luz das estrelas, Ishvara, né? É o capítulo, esse capítulo da Bhagavad Gita é quando Krishna começa a explicar para Arjuna quem é Ishvara. E aí o capítulo ele vai sempre fazendo essas coisas. Então aquela música do Raul Seixas é totalmente baseado, né, nisso. Claro, algumas coisas não fazem parte, mas, né, ele fala, eu sou as coisas da vida, né? Eu sou o blefe do jogador. Eu sou... nem lembro a música, né? Mas se você parar para ler, para pegar aí na internet, né? Você vai ver que ele está falando disso, ele é tudo, né? De coisas boas a coisas ruins, de coisas que a gente considera errado, de coisas que a gente considera certo. Eu sou a luz do sol, né? Na verdade eu sou o sol, eu sou a luz, eu sou os seus olhos, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, e não vai sobrar nada que não seja ele, né? Então esse é o conhecimento último de Vedanta, né? É a gente conseguir compreender que não existe nada fora do lugar, nada. Coronavírus, Ishvara, né? Por quê? Ninguém sabe, né? Não tem como a gente ter essa do porquê que eu estou fazendo isso, porquê que eu estou fazendo aquilo. Tem aí já vai uma dica de maratonar aí no fim de semana. Tem um documentário da professora Glória Arieira, que é uma professora de Vedanta do Rio de Janeiro, né? Que ela foi para a Índia, ela começou os estudos dela, tipo assim, em 68, ela foi para os Estados Unidos, depois ela foi para a Índia, tipo uma coisa bem legal, né?
E penso que era ir para a Índia uma mulher em 1970, né? Hoje, tudo bem, mas pensa isso. E ela tem um documentário que está no YouTube que chama Gangá, né, do Rio Ganges, Gangá flui para o Brasil. E é um documentário, é uma entrevista com ela. E aí tem um dos episódios, ela fala sobre Ishvara, né? E aí ela conta uma história bem bacana, que ela fala assim, bom, eu, como toda brasileira, berço católico, né? E por ter esse berço católico, acreditava assim em Deus. Só que aí ela começou a questionar assim, poxa vida, né? Se Deus existe, Deus é injusto, né? Porque lá na Dinamarca o povo tá tudo bem de vida, PIB altíssimo, não sei o quê, e lá na Somália, né, o povo não sabe nem quando vai comer, etc, etc. Enfim, ela dá alguns exemplos, não são esses, ela dá outros, né? Mas tipo assim, Deus é injusto, porque como que... mas é porque... Por que uma criança nasce doente? É karma dos pais dela. Então faz os pais ficarem doentes. Por que uma criança nasce doente? Esse Deus aí tá todo errado, né? E aí ela começou a ter essa coisa, né? Foi muito uma coisa que eu tive também. Eu falei assim, mas como assim, né? Não dá para acreditar nessa coisa toda. E aí quando veio, né, o Swami Chinmayananda aqui pro Brasil para dar uma palestra, ela falou, eu fui lá ver, mas meio que sem esperar nada. E aí ele falou, né, sobre o conceito de Ishvara, que é isso aí. E aí é uma outra ideia, né? Então assim, por que uma criança nasce doente? Não sei porquê, mas Ishvara, né? Tem algo ali para as pessoas ao redor vivenciar, para essa pessoa vivenciar, para essa criança, né, vivenciar, que está fora do meu controle, né? Então, essa lei dos karmas, né? O que eu fiz na minha vida passada vai interferir na minha vida. O que, né, eu fiz na minha vida retrasada, talvez eu esteja, né, ainda pagando ou aproveitando alguma coisa, né? Então, essa lei dos karmas, né, de ação e reação, que faz parte de toda essa ordem, ela vai dando uma certa... o que antes eu achava injusto, agora eu falo, tem uma certa lógica, né? E eu consigo acreditar nisso e ter uma devoção a isso, né? Então eu estou passando por um problema, karmas, né? Eu descobri que eu tenho, sei lá, meu pai tem uma doença X, karmas, né? Dele para viver por isso, meu, né? Para viver, para passar por isso, não sei quem para passar por isso, etc, né? Não é matemático, né? Não é lógico. Como que eu posso, né? Eu não tenho como saber, né? Eles falam, é o corpo causal, né? Tá num campo que não é acessível para minha mente entender essa lógica. Mas se essa lógica não existe, eu volto ao ponto de que Deus é injusto, né? Então, esse é o conhecimento. Bom, gente, preciso finalizar de hoje, mas amanhã temos ainda um final, né? Mas finalizei, né? Era até aqui que eu queria chegar, amanhã a gente pode falar mais um pouquinho, de repente fazer um resumão. Aí quem quiser mandar pergunta já pode mandar. E aí eu respondo amanhã, a gente faz também um final de satsanga, ou a gente faz como a gente tem feito aqui no final da aula, a gente responde, aí eu tento fazer um finalzinho amanhã, tá certo? Então hoje a cabeça vai fritar, procurem a música do Raul Seixas e agora ouçam com outros olhos, não com outros ouvidos, ouçam, né, com uma outra percepção. E claro, né, ali ele poetizou e algumas coisas ele rimou e tal, mas, né, a ideia é aquela mesma, né? Então, gente, eu vou finalizar, vou fazer o mantra e qualquer coisa eu falo aqui rapidinho, que eu vou dar aula às 8 horas, tá bom? Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hare Om Shri Guru Pyo Namaha Hare Om